2 Timóteo capítulo 3. No dia 1/6/2009, um Airbus com voo de número 447 da Air France partiu do Rio de Janeiro com direção a Paris. Certamente vocês vão lembrar dessa ideia. Marc Dubois era o comandante da operação, que contava com uma equipe de 3 pilotos e 9 comissários. Dubois já havia feito essa travessia do Atlântico 15 vezes. Mesmo que Dubois fosse o comandante da operação, quem estaria responsável por decolar, pilotar e pousar o avião seria o copiloto, Cédric Bonin, o nome desse rapaz. Ele já havia feito essa travessia do Atlântico 5 vezes. Em algum momento, desde quando eles saíram do Rio de Janeiro, já chegando aqui no Nordeste, eles receberam algumas atualizações meteorológicas. A torre de controle avisou para eles sobre algo que se chama na aviação de zona conectiva, ou, se você gosta de aviação, waypoints, né, que é alguns pontos no caminho, que é como se fosse uma cruz. Em algum lugar onde tem uma cruz ali, imagina a caça ao tesouro, em algum lugar, no meio do percurso deles, eles vão precisar ter uma atenção. Seja por uma turbulência, seja por algum alerta que eles vão precisar ou mudar a rota, subindo, descendo, ou realmente mudando o trajeto. A torre disse para o Air France: Air France 447, boa noite. Controle de radar, mantenha o nível de voo até a interseção Intol. É o nome desse localzinho que eles iam chegar. E contacte Atlântico em HF, olha só, 6535 e secundário 5565. Boa noite. Foi isso que a torre disse para ele. O piloto, então, Dubois, que era o que estava responsável, respondeu: 6535, secundário 5565, Air France 447. Termina essa conversa, os 2 pilotos da cabine começam a conversar e eles dizem. Termina a conversa, os 2 pilotos começam a conversar e um fala: Dubois, em qual ponto ela falou para mudar de frequência? Aí o Bonin responde, né? Eu não sei, eu não entendi o que ela falou. 1h35 da manhã, eles saíram de Natal, já chegando aqui no Nordeste, entraram e então iniciaram a travessia do Atlântico rumo à Europa para chegar em Paris. Pouco tempo depois, eles entraram em uma tempestade de gelo, caindo pequenos granizos na fuselagem do avião. Diante disso, eles não requeriam muita atenção, porque eles já sabiam, isso é comum aqui nessa região, muita praia, a gente estava muito alto, então isso é comum. Os barulhos de cristais de gelo começaram a atingir a fuselagem, começaram a ficar mais forte. Eles seguiram, ainda sem pedir nenhuma orientação à torre de voo. Os pilotos não sabiam, mas eles estavam danificando por meio dos gelos algo que é chamado de tubos de pitot. O que é isso? É o que dá a direção, ou o que mede a velocidade e a altura do avião. São tubos bem pequenos que, por incrível que pareça, cabem na mão. Cada avião, ou principalmente as aeronaves maiores, elas têm 3. Cada um delas, para, se um der problema, os outros 2 vão, de alguma forma, salvar. E os pequenos granizos estavam entupindo esses tubos de pitot e acabou que eles perderam, de alguma forma, a velocidade do avião. Eles não sabiam em qual velocidade ele estava, nem em que altura ele estava. A partir daí, se você depois puder olhar algum documentário sobre isso, vocês vão ver o diálogo dos pilotos. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Simplesmente puxa para um lado, puxa para o outro, eu acho que a gente está alto, eu acho que a gente está baixo. Eles não levaram em conta aquelas informações que a torre de controle deu para eles. Eles precisavam daquelas informações, porque em algum ponto eles precisariam estar exatamente dentro do radar. O avião não sabe onde é que ele está. Ele vai por informações, e essas informações são números. Eles precisavam colocar aqueles números exatos, eles não colocaram. O que aconteceu é que vocês sabem, o avião da Air France caiu ali no mar de Recife, matando 216 pessoas que estavam a bordo e todos os 12 tripulantes. As informações são importantes para as nossas vidas. Mas, se nós não soubermos usá-las, essa aqui é um exemplo perfeito de que elas podem até ser vitais para as nossas vidas.
As Escrituras não são diferentes. Se tivermos a palavra de Deus escrita sem saber como usá-la, ela não trará os benefícios requeridos para nós. O nosso trecho de hoje, Paulo está alertando Timóteo diante dos tempos difíceis que viria, e nós vimos isso na semana passada. Ele está alertando que dentro desses tempos difíceis, Timóteo precisaria estar firme. E o meio pelo qual Timóteo estaria firme era a palavra de Deus. O meio pelo qual guiaria Timóteo nos tempos difíceis, ou enquanto ele estivesse vivendo nessa terra, seria a palavra de Deus. Vamos ler o nosso trecho. Eu queria que nós lêssemos, são apenas 17 versículos. Vamos ler o capítulo inteiro, para a gente pegar o contexto. 2 Timóteo capítulo 3. A palavra de Deus diz assim: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios e sem afeição natural. Implacáveis caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais inimigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltraram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Pois são homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, Pai. Ajude-nos, Senhor Deus, a termos coração pronto para receber e, principalmente, ao sairmos aqui, praticar a tua palavra. Deus, nos ajude com os alertas que ela traz, nos ajude com os encorajamentos, com os meios, Senhor Deus, que a tua palavra nos corrige e que o teu Santo Espírito possa aplicar essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar nas próximas semanas esses temas a respeito da suficiência das Escrituras. Vamos estudar 6 semanas vendo esse tema que é crucial para a vida da igreja hoje. São muitas coisas que se têm como verdade, muitos ensinamentos falsos. Os crentes cada vez mais estão confortáveis em não amar a palavra de Deus e nós não podemos ser desse jeito. Então nós vamos estudar sobre a suficiência das Escrituras. Aí é o aviãozinho que eu falei para vocês. Era exatamente um desses, um Air France. E nós vamos então, o que nós vamos ver hoje na palavra de Deus, a grande ideia do trecho ou o resumo do que eu gostaria que vocês entendessem é que a Bíblia é a palavra de Deus, que é útil e atual para nos direcionar em tudo que precisamos nessa vida. Primeira coisa, então, que nós queremos perguntar quando nós falamos, a Bíblia é suficiente? É suficiente para quê? E eu queria, então, em 6 pontos, que nós entendêssemos ou olhássemos o porquê ou para quê que a Bíblia é suficiente para nossas vidas.
São muitas coisas, mais uma vez repetindo, muitos ensinamentos que tem aí. Nós estamos sendo levados por muitos falsos ensinos, muitas coisas que se tem como verdade, a ideia dos especialistas, né? Nós estamos na onda de que se o especialista fala alguma coisa para a criação do seu filho, para a educação do seu filho, você tem que seguir. Não adianta você seguir a palavra de Deus, que peraí, a palavra de Deus é ultrapassada. Será realmente que ela tem utilidade para os nossos dias hoje? Ou será que nós sempre precisamos da palavra de Deus mais alguma coisa? Nós vamos tentar entender, então, por esse trecho, que a palavra de Deus, de fato, é suficiente. A primeira coisa, então, que nós precisamos entender é que a palavra de Deus ela é suficiente para a firmeza na fé em tempos difíceis. Vocês viram aí o contexto em que Timóteo ele iria passar, o contexto que Timóteo estaria vivendo nos últimos dias. E Paulo já tinha alertado a Timóteo isso naquela primeira carta. Nós lemos, parece assim, que Paulo copiou e colou, só expandiu um pouco mais, né, daquilo que ele escreveu na primeira carta. Paulo, então, chamando a atenção de Timóteo, ele diz: Timóteo, você vai viver tempos difíceis. Mais uma vez eu quero alertar. Naquela última vez, Paulo ainda tinha na sua mente que ele veria Timóteo. Não era o final da vida dele ali. Nessa segunda carta, Paulo já está convencido de que ele não vai mais ver Timóteo. Ele está convencido que ele vai morrer. Ele está preso. Aqui é uma das cartas que Paulo escreveu da prisão. Ele está preso, ele sabe, no capítulo 4 a gente vai ver isso que ele diz: Timóteo, eu estou sendo entregue por libação, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele está dizendo: Timóteo, eu estou quase morrendo. E você vai precisar manter firme. E para isso, então, Paulo prepara Timóteo para os tempos que virão. E ele diz: você bem sabe das perseguições que eu passei, e ele inclusive lista os locais, né? Ele vai falar: eu enfrentei perseguições e sofrimento em Antioquia, Icônio e Listra. Se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que algumas vezes Paulo saiu dessas perseguições quase morto. Teve vezes que ele literalmente, ele diz, inclusive em 2 Coríntios, que ele vai dizer: irmãos, teve situações que a perseguição foi tão pesada que nós desistimos da vida. Era aquela ideia dele dizer assim: nós sofremos tanto que era melhor a gente ter morrido. E Paulo está alertando Timóteo, ele não passa a mão na cabeça de Timóteo aqui para dizer: Timóteo, peraí, mas vai dar certo, né? É aquela coisa que a frase que a gente mais escuta hoje, né? Timóteo, vai dar certo. Paulo está dizendo: Timóteo, vai dar certo, mas o negócio é que tu vai sofrer. E ele vai alertar Timóteo, então, para que nos últimos tempos ele iria sofrer. E diante disso, ele começa alertando Timóteo a voltar, não para os ensinamentos que Timóteo teve no seminário com Paulo. Ele não vai dizer assim: Timóteo, lembra que tu é meu discípulo. Tá sabendo, né? Paulo é o cara. Timóteo, então, se tu é meu discípulo, tu vai aguentar. Paulo, ele não vai apenas se firmar nos ensinamentos dele próprio para Timóteo. Ele não vai apenas se limitar nos ensinamentos de Timóteo, porque Timóteo é o cara. Timóteo, peraí, tu aguenta, rapaz. Você vai aguentar. Não, não. O que Paulo faz com Timóteo é apontar para ele, para o lugar onde ele aguentaria firme. Diante de tudo isso, diante de todo esse sofrimento que viria, Paulo ele vai falar aquela frase tão conhecida, né? Timóteo, ó, as pessoas vão ser esse tipo de gente aqui. Vai vir homens enganadores que vão enganar pessoas que são fracas. Ele vai dizer mulheres que estão na igreja, que vivem na igreja e que não crescem, e eles vão enganar essas pessoas. Paulo ele vai dizer isso. No entanto, aí ele começa o versículo 14 dizendo: quanto a você, ou tu, porém, isso aqui é como se a nossa mãe, talvez você ouviu muito isso, ela estava dizendo assim: ó, você não é todo mundo. Já ouviu essa frase? Mas mãe, todo mundo faz, né? Quando eu era na minha adolescência, que eu queria fazer alguma coisa, aí, todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Era a frase que eu mais tinha raiva, né? Mas eu agradeço a ela por dizer isso. E é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Paulo, olhando para Timóteo, as pessoas estão seguindo isso aqui. Você, no entanto, tu, porém, você não é todo mundo. O que você precisa fazer, Timóteo? Ele vai dizer assim, ó: quanto a você, permaneça naquilo de quem aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. É interessante que Paulo ele chama Timóteo aqui ao alerta. Ele vai dizer: Timóteo, lembra do que você aprendeu. E lembra também de quem você aprendeu.
Ele poderia simplesmente estar falando dele? Eu acho que está envolvido aqui também o discipulado ou os ensinamentos que Paulo fez com Timóteo. Mas ele aponta ainda mais lá para trás. Ele diz para Timóteo que desde a infância você conhece as sagradas letras. Paulo vai apontar para um período muito distante. Pelo que nós vemos na história, ao que parece, a mãe e a avó de Timóteo, Eunice e Lloyd, elas eram judias, mas o pai de Timóteo não era. Porque quando nós olhamos em Atos capítulo 16, quando Paulo chama Timóteo para ir para a missão, que Paulo vai dizer, olha, nós vamos no meio dos judeus. E uma das coisas que você precisa fazer, Timóteo, é circuncidar. Porque isso vai ser benefício para o evangelho. E Timóteo está certo. É uma coisa que para mim não vai envolver ferir o nome de Deus, então vamos fazer. Timóteo abre mão de uma coisa que para ele não era essencial, e ele, por causa do bem do evangelho. Então nós entendemos aqui que se ele tivesse pai judeu, provavelmente ele era circuncidado, porque os pais eram responsáveis por fazer isso. Ainda que tivesse uma mãe judia. No caso que é o contrário, ele tinha mãe e vó judias e o pai era um gentil. Então Paulo está alertando aqui para ele, Timóteo, lembra de quem você aprendeu. E se você voltar um pouquinho nessa carta de Timóteo, no capítulo 1, os versículos 3 ao 5, quando Paulo vai falar que está orando por Timóteo, ele diz assim, eu dou graças a Deus, capítulo 1, versículo 3 ao 5, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente, olha o que ele diz, habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou certo que habita também em você. Interessante isso, né? Que Paulo está apontando lá para trás. Ele não está sendo assim, dizer, Timóteo, foi eu que te ensinei, Timóteo. Foi eu, apóstolo Paulo, eu encontrei com o Salvador, encontrei Jesus, eu sou o nascido fora de tempo. Ele aponta lá para trás. A palavra de Deus, as verdades de Deus que entram na cabeça de Timóteo, é o que Paulo usa para encorajar ele num tempo difícil. Não é simplesmente as habilidades de Timóteo, não é o cargo de Timóteo, não é porque ele é um presbítero, um pastor. É porque ele tinha a verdade de Deus guardada no seu coração. Paulo mostra a Timóteo que não há uma segunda alternativa para o servo de Deus. Ainda que todos estejam abandonando a verdade, a palavra de Deus, ele tem que permanecer na mesma coisa. Eu estava conversando essa semana numa reunião com o Eliade e o Roberto, e nós estávamos estudando, né, 1 Timóteo capítulo 1. E nós estávamos refletindo nos nossos tempos. Nós estamos em um tempo desafiador para a igreja. A verdade está sendo desafiada. A realidade é que sempre a igreja foi desafiada. E a verdade sempre foi. Isso começou aonde? No Éden. O que aconteceu? A primeira coisa que Satanás fez com Eva e depois com Adão. Ela desafiou a palavra de Deus. É o que sempre acontece. E agora não é diferente. Principalmente com as informações que a gente tem. O jeito que as coisas estão andando, cada vez mais a verdade de Deus vai ser desafiada. É o que a gente está vendo. É simples você ver essa desgraça de ideologia de gênero. A ideia de que os nossos filhos não podem ser criados por meio dos padrões bíblicos. Eles precisam de especialistas. Eles sempre precisam de mais um complemento para eles. A gente não pode criar os nossos filhos só. Se eu tenho um filho mais agitado, meu filho precisa de um psicólogo, né? Meu filho não pode ser mais agitado e eu poder corrigir com a palavra. Sempre tem que ter mais alguma coisa. Sempre tem que ter mais alguma coisa. A palavra de Deus não é suficiente para nós mais. E nós estamos sendo desafiados com isso. Nós vamos precisar bastante lutar com isso. A educação do seu filho, ela tem que ser do jeito que o Estado quer. Você não pode mais decidir como é que você educa seu filho. A responsabilidade de educar é nossa. Mas espera aí, a gente precisa de... O Estado, você não sabe. Você é pai e mãe, mas você não sabe bem educar. Quem sabe sou eu. Nós estamos em um tempo, irmãos, que o desafio à palavra de Deus, ele está cada vez maior. E é por isso que nós precisamos compreender que nesse momento difícil, a qual Deus nos colocou soberanamente na história, nós vamos precisar batalhar para defender a verdade de Deus.
Não há outro meio de você permanecer firme em tempos de crise a não ser pela palavra de Deus. Não há outro meio. Os políticos mudam. Hoje é um, daqui a um tempo vai mudar de novo. Aí muda uma ideologia, volta outra na próxima, volta mais outra depois, volta um que é misturado. A realidade é que a única verdade que vai permanecer para basear as nossas vidas é a palavra de Deus. Isso independe de quem quer que esteja no poder. Isso independe de quem se diga especialista. A única verdade vai estar aqui no que Deus diz. E Paulo está chamando a Timóteo. Timóteo, lembra de quem você aprendeu. Lembra, Timóteo, de que, além da sua avó, óbvio que você aprendeu comigo, você foi discipulado comigo, mas ele aponta lá para trás as verdades que ficaram lá atrás. E aqui, uma lição para os pais que têm crianças na igreja. Não subestimem a inteligência dos seus filhos. Ensinem a palavra de Deus hoje, agora. Vai esperar quando? Chegar com 2 anos, 3? Tem que ensinar agora. Se tem filho bebê, começa de agora. Talvez assim, não sei, a maioria, não sei dizer, mas uma boa parte aqui não cresceu na igreja. Mas até alguns que eu já conversei aqui algumas vezes, que nasceram ali no meio do evangelho, depois se afastaram, ainda assim, em algum momento, lembraram das verdades que foram ensinadas lá atrás. Eu sou um exemplo disso. Quando eu era criança, eu estava lá na igreja, ouvindo lá na escolinha as coisinhas. Tem muita coisa que eu não esqueço. Músicas, ensinamentos, que eu não esqueço. Não podemos subestimar a verdade do evangelho. E eu não estou falando isso só quando traz para a salinha, tá? É em casa também. Certamente aqui Timóteo não era levado só para o culto lá de domingo e quarta, né? E era ensinado. Eu acho que ele era ensinado em casa o tempo todo. Pela mãe e pela avó. Interessante isso, meus irmãos. Não subestime a inteligência ou a capacidade dos seus filhos em aprender a palavra de Deus. Não subestime. Isso, inclusive, para os pais aqui, os casais que ainda não têm filhos. Não subestime quando vocês também tiverem filhos. Ah, pastor, não ensino, meu filho já está crescendo, começa de agora. Não está velho ainda, não morreu? Nem nós ainda que estamos crescendo ainda podemos aprender e crescer na palavra de Deus. Enquanto estamos vivos, a palavra de Deus é suficiente e poderosa para nossas vidas. Mas aqui é uma aplicação apenas para os pais, aqueles que têm filhos, ou que têm oportunidade, ainda não são pais, mas têm a oportunidade de ensinar crianças. Paulo ele diz para Timóteo que ele não apenas conhece as verdades de Deus. Ele não apenas ouviu, a verdade de Deus, mas ele conhece. É interessante essa expressão conhecer aqui. É uma ideia que Paulo está chamando a Timóteo, dizendo assim, Timóteo, você não apenas ouviu, mas essa palavra conhecer, ela dá uma ideia de relacionamento. Essa palavra, ela entrou no seu coração, ela faz parte de você. E aqui é onde, novamente, voltando, nós não podemos ensinar a palavra de Deus só de forma legalista para mudar comportamentos. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus com o alvo de alcançar o coração, seja de criança ou seja de adulto. Se nós estamos ensinando aqui o meu alvo para vocês, o meu alvo aqui como um ensino, seja ensino maior na pregação pública das Escrituras, seja por meio de aconselhamento, seja por meio de discipulado, é que vocês guardem a verdade de Deus no coração. É legal, né, quando a gente vê jovens assim, memorizando a palavra de Deus. Mas o meu desejo para eles não é só que eles memorizem isso de forma legalista, mas é para que em momentos oportunos eles lembrem que a lei do Senhor é perfeita. Em momentos que eles estiverem caídos e tristes, ela restaura a alma. Em momentos difíceis, eles lembrem que a lei, que os mandamentos do Senhor, eles são puros e iluminam ou purificam os olhos. Essas verdades precisam entrar no coração. Nós precisamos batalhar para isso. E aí Paulo ele diz ainda que elas podem torná-los sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O objetivo maior das Escrituras, nós como crentes, é nos tornar e nos amadurecendo. Nós vamos ver isso mais no final. Mas antes de qualquer coisa, Deus nos deu a sua palavra para que por meio dela nós pudéssemos conhecê-lo e o nome de Cristo alcançasse os pecadores pela graça de Deus. Nenhum de nós poderia ser salvo se não conhecesse a palavra de Deus. O Eliade hoje falou na EBD, né, sobre a chamada revelação geral, que ela vai apontar para um Criador,
mas nós precisamos de uma revelação especial. Nós precisamos da palavra viva de Deus, que vai nos dar o caminho. Nós precisamos. William Hendrickson, comentando esse trecho, ele diz algo interessante. Ele diz assim: aprender não basta. O que se aprende deve ser aplicado pelo Espírito Santo ao coração, para que também se chegue ao convencimento com uma convicção que transforme a vida. Não basta aprender. Tá certo, eu aprendo. É o que eu tenho feito com os meninos aqui. Eu digo para eles, tá, vocês estão aprendendo tudo isso, mas vamos terminar fazendo algumas aplicações práticas, coisas práticas, na vida e com os pais. E em questão de pureza, no relacionamento com incrédulos, ao lidar com mulheres descrentes, ao lidar com tentações que vocês vão passar, o que a gente tem que fazer? É isso que a palavra de Deus faz. Prática. A palavra de Deus, ela é suficiente para livrar, para nos dar direcionamentos em momentos difíceis. Nos momentos de crise, em momentos difíceis, em momentos que a palavra de Deus está sendo desafiada, a verdade de Deus é suficiente. E nós vamos precisar defender isso, meus irmãos, nem que seja ao custo da nossa vida. Nós não podemos negar. Esse é algo crucial da palavra de Deus. Se nós relegarmos a suficiência da palavra de Deus ao que o povo está dizendo lá fora, o cristianismo acabou. Se a palavra de Deus não é suficiente para direcionar as nossas vidas em tudo que nós fazemos, o cristianismo está falido. Nós temos um livro que não muda. Nós temos uma palavra que ela não muda. E aí, é o segundo ponto onde nós vimos, que a palavra de Deus, ela é suficiente para ouvir a fala imutável de Deus. Ela não muda. O versículo 16, na parte B, aí na parte A, Paulo vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ele vai dizer depois. Mas eu quero parar até aqui. Toda a escritura, ela é útil. Toda a escritura, além da palavra de Deus, nessa época aqui, certamente, Timóteo, ele tinha o Antigo Testamento. Não tinha a palavra de Deus como a gente tem hoje. Mas certamente, por meio da soberania do Espírito Santo, ele já estava guiando essas cartas aqui para se tornarem inspiradas no futuro. Não foi a Igreja Católica que nos deu a Bíblia. Não foi um grupo de pessoas. Foi o próprio Deus, soberanamente, que uniu esses livros de forma soberana, perfeita, guiando homens para tanto ditar como escrever, para que chegasse até nós hoje. E eu não estou dizendo que o que é inspirado é essa minha Bíblia aqui, tá certo? Nós precisamos descrever isso. Eu acredito que o texto que está escrito aqui, ele é inerrante. Estou dizendo que as palavras aqui, que elas estão colocadas da melhor maneira. Talvez quando você vai olhar um manuscrito, e aí é difícil de você compreender isso, quando você vai olhar um manuscrito ou outro, ele vai divergir uma palavrinha ou outra, mas a realidade é que a ideia, o que Deus colocou, seja em manuscritos mais antigos, ou seja mais recentes, tudo isso aqui, nenhum diverge um do outro. É impressionante isso. Então Paulo está dizendo para Timóteo, toda a escritura, certamente o Antigo Testamento é aquilo que ele iria ter depois, é inspirado por Deus. Deus usa a sua palavra completa para o seu povo. E aqui é maravilhoso que nós não precisamos de acréscimos. Se você pega o cristianismo ortodoxo no sentido da palavra, se você pega o cristianismo conservador, que vai acreditar na suficiência das escrituras, você pergunta e diz assim, rapaz, a gente precisa de alguma coisa para a Bíblia? Não precisa. Tudo que nós precisamos, e vai ter uma semana em qual nós vamos pregar exatamente sobre isso, que Deus nos deu tudo aquilo que precisamos, eu estou falando mais de parte prática, mas Deus nos deu na sua palavra tudo aquilo que precisamos para nós vivermos nesse mundo. E aqui, nós vamos ver que Deus soberanamente nos deu na sua palavra algo que não precisa de acréscimo. Aí você pega lá os muçulmanos. Os muçulmanos têm o Corão é inspirado, né? Ninguém mexe, você só pode ler o Corão em árabe. Se você tem o Corão em português, você tem uma cópia, você não tem o Corão, né?
eles têm o Corão, mas eles têm lá chamado os hadis, né? Que é os chamado a sabedoria do profeta. Ou seja, os escritos lá que tinham alguma dúvida em relação ao Corão. Aí Maomé foi lá e interpretou, então vale também isso aí. Se tem uma dúvida, você pega a Igreja Católica, o que acontece? A palavra lá do Papa é quase igual com a Bíblia. Né? Eles dizem que não é quase igual, mas a realidade é que é igual. Então, se o Papa falou alguma coisa, está valendo. Você pega o Espiritismo, eles gostam da Bíblia. Mas tem os escritos do Kardecismo, né, do Allan Kardec. Nós, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que religiosamente falando a gente precisa dizer que a gente é melhor do que ninguém. Nós somos desgraçados, pecadores, salvos pela graça. Mas em relação ao livro, aquilo que Deus nos deu, nós não precisamos de acréscimo nenhum. A verdade de Deus, ela é suficiente, ela é completa. Toda a escritura, ela é completa, não precisamos de acréscimo nenhum. E ela é inspirada por Deus, né? Ele vai dizer, inspirada é o sentido de ser soprado, ou foi o próprio Deus que usando homens, direcionou, guiou. Ah, pastor, mas foram homens. Sim, óbvio, tinha que ser homens. Se precisava escrever no nosso idioma, Deus ia usar o quê? Animais? Tinha que ser homens. Mas nós vemos que tudo isso foi guiado pelo Espírito. E Pedro deixa isso muito claro. 2 Pedro 1:21, Pedro ele escreve, porque nunca jamais, acho que eu até coloquei aqui, não, aí, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha o que Pedro está dizendo aí. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Óbvio que Deus usou homens, mas esses homens estavam sendo controlados, seja eles na fala, ou seja aqueles que registraram. E algumas vezes nós vamos ver, né, que Paulo ele vai falar, Paulo e fulano de tal, ou seja, talvez Paulo estava falando e alguém estava escrevendo, né? Deus estava guiando. A palavra de Deus, ela é inspirada, completa. Nós não precisamos de acréscimos a ela. Ela é suficiente para conhecermos a vontade imutável de Deus. Eu achei interessante o comentário de Calvino a respeito dessa ideia de se foi Deus que escreveu, se foi homem. Ele diz assim, ó, a Bíblia foi concebida por uma das três fontes. 1, por homens bons ou anjos. 2, por homens maus ou demônios. 3, ou por Deus. Primeiro, a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens bons nem por anjos, porque ambos não poderiam escrever um livro em que mentissem a cada página escrita em que houvesse as palavras. Assim diz o Senhor. Se fossem homens bons e anjos, eles não podiam dizer que assim diz o Senhor, eles tinham que dizer que eram homens bons ou anjos. Sabendo perfeitamente que o Senhor nada dissera e que todas as coisas tivessem sido inventadas por eles. Segundo, a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens maus ou demônios, porque não poderiam escrever um livro em que ordena a prática de todos os bons conselhos, proíbe pecados e descreve o castigo eterno de todos os incrédulos. Portanto, concluo que a Bíblia foi concebida por Deus e revelada aos homens. Deus estava guiando os homens para que nós tivéssemos essa palavra hoje. E por meio dela, por meio dessa palavra que nós temos hoje, que você tem hoje, você pode, ela é suficiente para você conhecer a verdade imutável de Deus. Ela não muda. Ela não precisa de acréscimo. Se houvesse alguns que, aí aqui voltando para o texto, se houveram alguns que abandonaram a fé, como nós vimos na frente, Paulo, se houver alguns que negaram a fé, negando até a ressurreição, Paulo afirma a Timóteo, nós não precisamos de complemento para a nossa vida cristã. A Escritura é inspirada e somente a Escritura, portanto, fique firme nela. Timóteo, se nós não precisamos de nada, se nós não precisamos de acréscimo, fique firme nela, ainda que você precise morrer por isso. Depois ele diz, a Escritura é útil. O que seria útil? Essa palavra útil é nada mais, nada menos do que ela é proveitosa, ou ela é prática. A Escritura não é algo apenas religioso, não é algo que pode se envolver apenas no conceito religioso da vida. Não, eu só vou levar a minha Bíblia passa a semana toda guardada, no domingo eu levo lá para a igreja.
A Bíblia não é isso. A Bíblia, ela precisa ser prática. Ela é posta na vida, na semana, em tudo que eu vou fazer. A Escritura é útil. Ela é algo que é proveitoso. Se a palavra de Deus é útil ou proveitosa, nós podemos, então, utilizá-la de forma prática. Então, como nós podemos utilizá-la de forma prática? Paulo, ele começa, então, a direcionar aí de 4 formas. A primeira, ele vai dizer para direcionar, ou seja, para o ensino. Ele diz, ela é útil para o ensino. Ela vai direcionar para o que é certo. Ensinar a doutrina correta. Aqui é aquela ideia de Deuteronômio capítulos 4 ao 6, quando Moisés está chamando o povo de Israel a dizer, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aí ele vai dizer, essas verdades você vai ter que ensinar aos seus filhos. E ele vai dizer então, enquanto você estiver andando no caminho, enquanto eles deitarem, enquanto se levantarem, andando, você vai pendurar nos umbrais da porta, colocar na testa. Moisés vai dando formas para ele ensinar. Mas a ideia aqui é que eles precisariam ser direcionados no caminho. Assim como Deus usa os pais para nos ensinar as verdades, ou usa a igreja, ainda que você seja convertido pela graça de Deus e os seus pais não estejam aqui, Deus usa homens e mulheres para te levar a crescer na graça do Senhor. E é por meio da palavra, é por meio da verdade de Deus que você vai crescer no ensino correto. A palavra de Deus é útil para o ensino. Aqui, mais uma vez, nós nem precisamos de complemento para ensinar a palavra de Deus. É legal, né, que graças a Deus, Deus soberanamente tem usado homens para escrever livros, comentários a respeito da palavra de Deus, até mesmo materiais de discipulado. Isso é maravilhoso, né? Para nos direcionar, para levar alguma pessoa a estudar. Mas lembre-se, isso aí só é maravilhoso porque está baseado na palavra de Deus. Só é maravilhoso porque a palavra de Deus é o centro. A partir do momento que a palavra de Deus é tirada do centro, isso não vale mais de nada. A verdade de Deus é imutável e inerrante. Logo, ela deve ser ensinada como o caminho a ser seguido. Interessante que o salmista, quando ele está falando que ele desejaria lutar contra o pecado, ele aponta para a palavra de Deus. Você vê o maior trecho da palavra de Deus, né? Que é o Salmo 119, ali, humanamente falando, foi dividido em 176 versículos. Enorme, aquela parte enorme. Você vê que é só sobre o quê? A palavra de Deus. A importância que a palavra de Deus tem. Eles gastou o maior espaço dentro da palavra de Deus, Deus soberanamente guiando para a palavra de Deus. E nessa época aqui, Timóteo já tinha Salmo 119. Ele tinha o Antigo Testamento, né? E ele diz assim, o salmista, Salmo 119, versículos 9 ao 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes que eu me desvio dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O apóstolo Paulo, quando está se despedindo também dos presbíteros lá em Éfeso, Atos capítulo 20, versículo 27, ele diz, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus, ou seja, todos os preceitos de Deus. A ideia aqui é que Paulo está dizendo, olha, eu nunca deixei de lhes anunciar toda a verdade de Deus. Tudo que eu ensinei para vocês, pastores da igreja de Éfeso, está baseado na verdade de Deus. Óbvio que tinha ali ideias de Paulo, porque você vê que Deus guiando o apóstolo, ele implanta um modelo de pluralidade de líderes. Não era algo que nós vimos no Antigo Testamento, né? Geralmente Deus chamava um ou outro para liderar o povo. No Novo Testamento a gente vê que o apóstolo Paulo começou com aquela ideia de ter mais de um líder. E isso ele estava o quê? Copiando o modelo de Jesus. Jesus chamou 12, por que eu tenho que andar sozinho? E Paulo então estabelece isso, que eu creio ser a vontade de Deus para a vida da igreja. Nunca ter só um pastor, nunca ter só um líder. Sempre ter mais de um, homens de caráter honesto que guiem o povo de Deus, como ele vai falar na palavra de Deus. Então Paulo está dizendo que inclusive o ensino dele para os pastores, o treinamento de presbíteros, estava baseado no todo o ensino de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente para nos direcionar em tudo que precisamos, então, nessa vida. A outra coisa também que a palavra de Deus é suficiente é para nos alertar. Se ela nos direciona no ensino correto, consequentemente, ela vai nos alertar
do caminho correto a ser seguido, né? A palavra de Deus vai dizer, esse caminho aí é um caminho perigoso. Esse caminho aí deveria ser um caminho a qual você não vai seguir. O escrito de sabedoria, Provérbios 22:6, tão conhecido, Salomão vai dizer, ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso aqui não é uma promessa. A gente precisa colocar no lugar correto. Isso é um escrito de sabedoria. Salomão não está prometendo que os nossos filhos não vão se desviar no futuro, até porque nós não temos essa garantia de Deus. Mas, o que ele está dizendo é que nós temos uma responsabilidade. Salomão não está apontando diretamente para os nossos filhos, ele está apontando para nós. Ensine a criança no caminho, não é o caminho, não é você dizer assim, ô Rebeca, você precisa ir por aqui. É o Paulo e a Carol pegar na mão da Rebeca e dizer, filha, esse aqui é o caminho. E nós estamos indo junto com você. É a ideia de você alertar, o caminho é esse, as dificuldades são essas, as lutas são essas, o caminho perigoso é esse, a forma que você deve fazer é essa. A palavra de Deus é suficiente para que nós venhamos direcionar ou alertar o caminho que nós precisamos seguir. Salomão, mais uma vez, Provérbio 4:23, ele diz, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mais uma vez, alertando, você precisa de todas as coisas guardar o seu coração. Aquela ideia de que o mundo fala hoje, né, siga o seu coração. Esse conselho é um conselho diabólico, tá certo? Porque Deus está dizendo que nós precisamos ter cuidado com o nosso coração. Por quê? Quando nós lembramos do nosso irmão Jeremias, ele vai dizer que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Nosso coração é enganoso. É como se fosse a central de controle da nossa vida. A central de controle, você pode dar uma ordem boa, você pode dar uma ordem que vai colocar a sua vida em desgraça. A gente viu a central de controle lá daquele avião. Ela estava lá dando uma ordem certa. Infelizmente, o outro rapaz lá que recebeu a ordem no centro de controle dele, não seguiu o caminho correto. Né? Então, nós temos a central de controle que guia o nosso coração, que é a palavra de Deus, e nós temos a nossa responsabilidade, então, de seguir os alertas. Deus alertou o homem e a mulher que deveriam e não deveriam fazer no Éden, e eles falharam. E nós, então, hoje temos o dever de também seguir os alertas da palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus e devemos seguir. O apóstolo João, alertando ali os seus discípulos no capítulo 2 de 1 João, ele diz, 1 João 2, 16, 17, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João está usando a palavra para alertar os seus filhos. Olha aí, pessoal, tudo que há no mundo, a soberba dos olhos, a soberba da carne, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, isso aí vai levar vocês à ruína. Vocês precisam seguir o caminho correto. E quando os filhos, então, rejeitam o alerta e erram, a palavra de Deus é suficiente para corrigir. A palavra de Deus vai nos direcionar a corrigir. Deus não é um Deus apenas que é um Deus sem misericórdia. Misericordiosamente, ele corrige seus filhos. Várias e várias vezes a gente vai ver no Antigo Testamento, Deus chamando o seu povo, meus filhos, se arrependam. Se vocês seguirem o caminho, vou fazer isso e isso com vocês. Como vocês seguirem esse caminho? Volte para o caminho correto. Várias vezes Deus corrigindo os seus filhos. Nós não precisamos de um padrão, especialmente para nós, para saber o caminho correto. Eu preciso assim, não, peraí, eu vou seguir o caminho aqui só porque a minha mãe quer que eu siga. Eu não preciso de um padrão do meu pai ou da minha mãe. Os meus pais, eles deveriam ter me ensinado o padrão da palavra de Deus. Mas se eles não me ensinaram e eu errei, ainda assim a palavra de Deus tem o caminho para eu voltar e corrigir. E hoje, como adulto, eu preciso, ainda quando errar, tomar os passos de seguir e ser corrigido pela palavra de Deus. É por meio da correção de Deus que ele nos leva ao que ele deseja que sejamos. Quando Deus, então, usa a sua palavra, nos pontos que nós vimos, Deus usa a sua palavra para nos direcionar, para nos alertar e para nos corrigir. O que Deus está querendo com tudo isso? O objetivo de Deus é que nós cheguemos, então,
a última coisa, que é nós cheguemos a amadurecer. O desejo de Deus é que sejamos cristãos maduros, habilitados para toda boa obra. A Escritura é o único instrumento de Deus que Ele usa para amadurecer e preparar os crentes para as obras que Ele mesmo ordena. Nós precisamos batalhar, seguir o caminho que Deus quer, seguir os alertas ou evitar, né, aqueles caminhos que Deus alerta. E quando errarmos, voltarmos o caminho. Isso vai nos levar ao quê? A maturidade. Vai nos levar a ser maduros. É o único meio que Deus preparou para que nós crescêssemos em maturidade, é a palavra de Deus. Paulo ele vai dizer sobre boas obras, né? Em Efésios capítulo 2, versículo 10, ele fala que Deus preparou essas boas obras para que nós andássemos nela, antes mesmo de Ele nos salvar. Mas não é isso que nos salva. Isaías 64, versículos 6 e 7, ele diz que todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapos de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti. Porque esconde de nós o teu rosto, e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Aí está dizendo, nós, sem Cristo, até as nossas boas obras são como algo imundo, algo sujo. Essa palavrinha aqui, trapos de imundícia, é algo tão feio, que eu acho que eu nem preciso falar aqui. Mas é uma coisa bem suja mesmo. Então, a ideia é que você sem Cristo, as suas obras sem Cristo, até isso é tido como imundo diante de Deus. É por meio da palavra de Deus que o salvo cresce. Não há outro meio. É maravilhoso quando nós vemos crentes recentes, novos convertidos, crescendo na graça de Deus. É maravilhoso, né, quando a gente vê isso? Ver crentes novos ou até jovens e crianças crescendo na graça de Deus. Por outro lado, é triste quando nós vemos crentes tão velhos, não velhos em idade, mas tão antigos, que são imaturos com a palavra de Deus. É triste. Paulo ele fala para a igreja de Corinto, eu lhes dei leite para beber, 1 Coríntios 3:2. Eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Olha isso. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. O escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículos 12 e 13, ele diz, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido de vocês, novamente tem necessidade de que alguém lhes ensine quais são os principais elementos dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra e da justiça, porque é criança. O escritor aos Hebreus e Paulo estão lamentando. Crentes há tanto tempo que deveria já estar recebendo alimento sólido, estão recebendo leite. A nossa experiência pode ajudar em algumas áreas, mas a idade não é sinal de maturidade, a gente precisa saber disso. Não é porque você é mais velho que você sabe de tudo. Se a sua vida não está baseada na palavra de Deus, você é um crente imaturo. Ou eu preciso dizer isso. A maturidade na visão das Escrituras é quando você consegue aplicar as verdades da palavra de Deus em todas as áreas da sua vida, sem inconstâncias. Como é que eu sei que eu estou crescendo em maturidade, pastor? É quando eu consigo aplicar as verdades de Deus à minha vida cotidiana. Em tudo que eu estou fazendo, eu estou pensando se eu estou glorificando a Deus ou se eu estou obedecendo a palavra dele. Desde o acordar até o meu deitar, no meu trabalho, nos meus estudos, no meu relacionamento familiar, em tudo, eu preciso pensar se as minhas atitudes estão condizendo com a verdade de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é uma palavra prática, não apenas religiosa. Não está restrita a um grupo de especialistas que sabe a palavra de Deus mais do que todo mundo. É somente por meio dela que nós podemos conhecer e fazer a vontade de Deus. Deixa eu concluir com essa frase. John Kelly, ele fala assim, a Escritura é pastoralmente útil para o ensino, isto é, como fonte positiva da doutrina cristã, para a repreensão, isto é, para refutar o erro e para repreender o pecado, para a correção, isto é, para convencer o mal,
os maus orientados dos seus erros e colocá-los no caminho certo outra vez. E para a educação na justiça, isto é, para a educação construtiva na vida cristã. Eu quero terminar com 3 aplicações rápidas. Primeira, eu queria dar um encorajamento para vocês. Amem a palavra de Deus. Vocês têm um livro que, em muitas partes do mundo, muitos cristãos não têm. A gente não valoriza isso. Se eu fosse assim, se você quiser um encorajamento para você amar a palavra de Deus, gaste um tempo da sua vida assistindo alguns documentários da igreja perseguida. Olhe alguns relatos no Portas Abertas. Eu duvido que você não vai sair da frente do computador para ler a sua palavra, a palavra de Deus. Ao olhar igrejas no mundo que as pessoas têm uma página da Bíblia e elas ficam passando uma para outra escondidas, se forem pegas vão até presas. E a gente não valoriza a verdade de Deus, né? Ame a palavra de Deus. O salmista ele diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Ele vai dizer: eu não tenho prazer só nos mandamentos do Senhor porque eu tenho que ter, mas é porque eu amo. O meu prazer está na palavra do Senhor porque ele é amável. E aí você pode pensar em amor. Amor é algo que a gente dedica tempo, a gente precisa. A gente precisa dedicar esforço. Amar a palavra de Deus precisa de esforço para gastar tempo com ela. A outra coisa que eu queria encorajá-los é: confie na palavra de Deus. Ela é a verdade. Confie na palavra de Deus. Em contraste com as coisas que é ensinada nesse mundo, veja sempre se esses ensinamentos estão ferindo a verdade de Deus. E se tiver, ainda que seja dito por ditos especialistas, rejeite. Você não precisa de especialista para seguir a verdade de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Se Deus está dizendo que é verdade, ainda que você, rapaz, mas está tudo contrário, a palavra de Deus é verdade. Ainda que todos estejam dizendo o contrário, confie na verdade de Deus. Jesus estava orando e ele orou pelos seus discípulos, ele orou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E por último, eu queria encorajá-los agora: cresça no aprendizado e no ensino da palavra de Deus. Se você é um cristão imaturo em relação à palavra de Deus, você precisa de ajuda, você pode conversar comigo. Pastor, eu queria ajuda, eu queria crescer mais na palavra de Deus. A gente pode fazer um discipulado ou então posso indicar alguém para fazer com você aqui da igreja. Ou se você sabe que você pode ajudar alguém, pastor, eu acho que eu estou crescendo em maturidade e eu queria ajudar uma pessoa. Seja um mais jovem, seja um mais velho, seja uma senhora, seja uma jovem, eu queria ajudar. Se você está crescendo na palavra de Deus, se você é maduro em relação à palavra de Deus, você deveria estar ajudando outros. Nós deveríamos seguir o conselho que Paulo diz: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. A gente geralmente pensa que a questão da instrução e do aconselhamento é uma função unicamente pastoral. Mas Paulo está falando para a igreja que eles deveriam serem instruídos e aconselharem-se uns aos outros. Não era só pelos pastores. Se você está crescendo, você sabe que pode ajudar outros, você deveria dispor a sua vida para fazer isso. E se você sabe que precisa crescer, não fique orgulhoso, não fique com vergonha. Peça ajuda para crescer na palavra de Deus. Peça ajuda, não é feio, de modo nenhum. Nós estamos aqui para crescer uns com os outros. A palavra de Deus é suficiente para te levar à maturidade. Queria então encerrar com uma aplicação para as crias. Cadê as crias aí, as crianças? Queria dizer para vocês, crianças, com tudo que ensinam nesse mundo, seja na escola, seja com os amigos, onde vocês estiverem, as crianças precisam compreender algo. A palavra de Deus é a verdade. Tudo que vai contra ela deve ser rejeitado. Se alguém está ensinando e você viu alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, você tem que dizer automaticamente: eu não aceito isso, eu não acredito nisso. A palavra de Deus diz o contrário. Por isso que nós precisamos instruir as nossas crianças, para eles saberem como defender a fé em momentos oportunos.
Lembrem-se do que o Salmo 119, 105 diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. O que vocês precisam, jovens, crianças, adolescentes, adultos, é da palavra de Deus para guiar a vida de vocês. A palavra de Deus é suficiente para nos levar a uma vida de maturidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ajude, Senhor Deus, esse povo aqui no Eusébio, esse corpo de Cristo aqui, a crescerem em confiança, firmeza na verdade de Deus. A tua palavra que foi nos dada, direcionada por homens guiados pelo teu Espírito. Nós temos tudo o que precisamos, Pai. Que nós possamos acreditar nisso, nos firmar nisso, batalhar para crescermos nessa palavra. Se tem alguém aqui que não conhece a tua palavra, nem ainda é conhecido pelo Senhor, se tem pessoas que ainda não são salvas aqui, que não sabem como a palavra de Deus pode ser verdade para a vida delas, que o Senhor possa salvar, Senhor, essas pessoas essa manhã. Que elas possam arrepender-se do seu caminho que estão seguindo e se voltarem urgentemente para o Senhor, rendidos aos teus pés e seguindo a verdade da tua palavra. Deus, faça também com que a Igreja Bíblica Batista do Eusébio, esse povo aqui que o Senhor salvou e uniu nesse local, possa também estar disposto a crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Aqueles que são maduros na fé, que possam se disponibilizar. Eu sei que as vidas são corridas, tudo é difícil, mas nós podemos, Senhor Deus, disponibilizar a nossa vida para ajudar outros a crescerem. E se tem pessoas aqui, Pai, que eles estão agora no seu coração reconhecendo que são imaturos, que precisam crescer, que não têm amado a palavra de Deus, que eles possam, Deus, se voltar urgentemente, pedindo ajuda para crescerem e se tornarem maduros na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.